extremos polos de Santa Helena vem sofrendo gravemente com um incidente que são as enchentes após as grandes chuvas na cidade. Os empresários deveriam ajudar a população desalojada que está sofrendo com perca de itens, materiais e até itens que são irreversíveis de compra novamente. A maioria da cidade sofre com um grande problema econômico, que é causado por conta da falta de empregos em todo o Brasil. Nós deveríamos ajudar e compadecer com toda a luta que eles têm a partir de agora que estão se diminuindo a quantidade de chuvas e enchentes que estão acontecendo. Agora que estamos na beira do rio, vendo a situação atual da cidade, deveríamos ainda mais simpatizar com a causa deles. Estamos aqui com a diretora Cléria. Ela irá falar um pouco a respeito sobre a sua opinião, sobre as enchentes e sobre os ocorridos que esta causou. Infelizmente, o nosso município atravessa esse problema. Não é o primeiro ano, pois nós moramos numa região que tem um rio, e por várias vezes nós já tivemos situações como essa em que o rio transborda e atinge a comunidade helenense. Os impactos são negativos, pois as pessoas têm grandes perdas, perdas materiais, perdas psicológicas, sobretudo as pessoas mais humildes, que são as pessoas que moram mais próximas à beira do rio. E é um transtorno, um transtorno para as famílias. Tem muitas famílias que têm criança e precisam se deslocar. As crianças sofrem porque precisam sair do seu ambiente, que já estão acostumados com o seu convívio familiar, para ir para outros ambientes, como por exemplo para a escola, para a casa de famílias. Então são consequências infelizmente ruins, tristes, mas é algo que perpassa ao poder público ou mesmo às famílias evitar. É algo inevitável, infelizmente. Bom dia, a gente está aqui hoje para entrevistar o professor Vinícius sobre as enchentes que ocorreram recentemente e ele vai falar um pouco sobre. Bom dia. Todos nós sabemos que com o aumento da chuva, o nosso rio subiu muito de nível, E acarretou que na verdade, o rio ele só está voltando para o lugar de origem dele, As famílias e, infelizmente, as pessoas ribeirinhas construíram as suas casas próximas à margem do rio. Infelizmente, estavam vulneráveis a esse tipo de acontecimento. A gente lamenta muito, eu não fui atingido, mas lamento muito pelas pessoas que foram, que infelizmente tiveram que sair de suas casas, por exemplo, estão ocupando creches, ocupando escolas, e acarreta que deixa outras pessoas sem aula, outros alunos sem aula, e isso até compete um pouco à administração da cidade, para que pudesse até alocar essas pessoas em alguma casa, em alguns kitnets, alugar por algum período de tempo, até para que os alunos possam voltar a estudar. Então, infelizmente, aconteceu e é previsto para que esse mês ainda chova mais um pouquinho e, infelizmente, esses pessoais vão ter que ficar um período fora de suas casas. Estamos aqui com a Dona Dica, que ela vai falar sobre o que ela acha sobre a situação das enchentes. O que eu acho é que é ruim
A enchente é assim, porque tem muitas pessoas pobres que ficam desobrigadas das suas casas e não tem o meio de se sustentar e fica em outras casas assim que às vezes os prefeitos que cedem os colégios, alguns colégios para as pessoas ficarem. Então é muito ruim a enchente em Santa Helena. O que a senhora acha sobre a enchente que está acontecendo em Santa Helena? Olha, eu acho que hoje o dia a dia, como a gente vê o que está acontecendo, é normal. Porque as geleiras estão derretendo, culpado de quem? Os homens. Sim. Que destruem a mata. Aí o calor aquece as geleiras e elas derretem e se formam essas chuvas fora do normal. Muito grandes no inverno e no verão um calor imenso. É um calor imenso, aí derrete as geleiras, né? Sim. E aí quando chega o período da chuva, cai sem limite. Em primeiro lugar, é um prazer, uma satisfação estar sendo entrevistado por vocês, o grupo de estudantes, né? E falar um pouco da questão das enchentes que vem assolando aqui o nosso município, não só o nosso município, como os demais municípios também. É assim, é uma ação da natureza, um fenômeno da natureza, né? Que infelizmente o culpado de tudo isso são os próprios seres humanos. Bom, diante de toda essa situação, é uma situação muito complicada, né? Porque tem muitas pessoas que não tem uma situação muito boa, né? A situação financeira não é tão boa assim, né? Aí acaba água invadindo a casa, né? Aí não tem local para a pessoa, né, ficar e acaba ficando numa situação meio, né, complicada. Na minha opinião também o prefeito ele deveria se manifestar para fazer algo por eles, entregar mais cesta básica, porque é uma situação complicada. Você vê por aí, a maioria são pessoas pobres, né, que não tem uma condição boa para, né, se disponibilizar para fazer outra coisa e afins. É uma situação muito ruim mesmo. Como está sendo viver essa situação? Rapaz, estou sendo uma situação difícil. Como vocês podem ver, a rua cheia. E não podemos fazer nada, né? Que a nossa rua não tem, infelizmente não tem escoamento de água, esgoto, e acaba acontecendo isso. O que você vai fazer se a água acabar entrando na sua casa? Mas, no momento, se ela acabar entrando, a gente vai retirar os móveis, colocar para um estabelecimento mais alto da cidade e só. Essa situação afetou muito sua vida na escola? No momento não, porque dá da gente atravessar pelas calçadas e dá não chegou a um nível de a gente não conseguir atravessar. Então, Socorro, poderia me falar como a enchente lhe prejudicou? A enchente, ela me prejudicou, tipo assim, foi doença, foi perca de móvel, tive que sair de casa, essas coisas assim, é difícil. A gente supera, mas é difícil. Foi nesse ano? Foi esse ano, foi em 2019, 2 anos aí passando esse tipo de baque. Quando eu vim pra cá, eu já encontrei essa rua desse jeito. E sempre, às vezes, quando eu saio de casa, às vezes é de moto, é de carro, não me afeta tanto assim. E a das pessoas, as que estão desabrigadas? Sim, muitas. Principalmente assim, dessas casas em frente, todas saíram. Todos viviam de aluguel, todas tiveram que se mudar para outro bairro, devido à enchente que entrou água dentro das casas. E o que a senhora acha que o governo da nossa cidade pode fazer para evitar isso? O que pode resolver é apenas uma galeria, no bairro todo. Negócio de asfalto, sem ser uma galeria, não resolve nada. E como está sendo viver nessa situação? Difícil.
Difícil porque para mim sair para a escola, eu tenho que ir de carro ou de moto quando eu tenho que esperar a chuva passar ou secar mais para poder sair de casa.